A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, e venho, através desse canal, chamado por Deus, orar pelos enfermos, libertar os cativos e pregar o Evangelho da graça. Por favor, ouça essa palavra. Deixe o seu barco na praia. Em Lucas capítulo 5, verso 1 a 11, aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Nós temos aqui uma situação muito interessante. Aconteceu que Jesus estava procurando um lugar para pregar o Evangelho. A Bíblia diz que a multidão estava apertando Jesus para ouvir a palavra. Jesus procurava um lugar onde ele possa pregar o Evangelho de uma maneira que as pessoas possam vê-lo e ouvi-lo. Mas Jesus é todo poderoso. Ele poderia simplesmente, uma unção ali, naquele momento a sua voz seria ouvida a quilômetros de distância. Ou ele poderia simplesmente ficar sobre as águas, como ele fez em outras situações. Ou até mesmo como se fosse levitando na frente das pessoas. Sabemos que ele possui o poder para fazer qualquer uma dessas opções. Mas ele não estava em nenhuma delas que ele escolheu. Ele estava procurando um barco para servir de púlpito. Ele estava procurando algum dono de barco disposto a participar juntamente com ele da pregação do Evangelho. Entrando em um barco, que era um de Simão Pedro, pediu que afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Jesus entra no barco de Pedro. É interessante ver que Jesus pediu para Pedro afastar o barco para que ele pudesse pregar o Evangelho. Pedro poderia simplesmente dizer que não iria cooperar. Talvez ele dissesse para Jesus procurar outro barco. Ou talvez ele poderia pensar: já ajudei outras vezes, agora eu não estou disposto. Mas o que você precisa entender é que quando Jesus te pede algo, ele na verdade está criando uma oportunidade para te abençoar. Outra situação que temos aqui é que se Pedro tivesse negado o barco para Jesus, com certeza ele entraria em outro barco e outra pessoa seria abençoada. Quando acabou de falar, disse Simão: faze ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo eu trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Sempre que Jesus pedir algo para você, ele está procurando uma oportunidade para te abençoar. Imediatamente após Jesus pregar, ele dá a direção a Pedro para que ele jogasse as redes. Temos aqui um ponto muito importante. Quando falamos de prosperidade, Pedro disse que lançaria as redes sobre a palavra de Deus. Mas qual é a palavra de Jesus? Jesus veio anunciar as boas novas, a aliança, o Evangelho da graça. Quando estamos confiados na graça e não no mérito da justiça própria, então desfrutaremos da prosperidade abundante sobre as nossas casas. Veja por que Pedro estava confiado no mérito próprio, na justiça própria. Pois ele disse: pescaram a noite toda. Mas enquanto eles estavam confiados apenas na experiência deles, no conhecimento deles, eles nada pescaram. O que fez Pedro jogar aquelas redes no mesmo lugar, depois de ter pegado nada durante toda a noite? Eu acredito que ele ouviu Jesus pregando o Evangelho da graça do barco dele. Ele cresceu na graça de Jesus, então ele disse: sobre a tua palavra lançarei as redes. Como é importante não apenas deixar Jesus usar o nosso barco, mas também ouvirmos a mensagem da graça, pois a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhe as redes. Qual foi o resultado de tudo isso? Tiveram uma pescaria
que nunca tinham feito antes. Mas por que será? Eu creio que 2 pontos importantes aqui. O primeiro é que, uma vez que creram na mensagem da graça, o favor de Deus foi derramado sobre eles, pois vários pescadores poderiam estar pescando naquele momento, mas o favor de Deus conduziu os peixes para as redes do barco de Pedro. Isso é algo sobrenatural. Somente o favor de Deus pode conduzir os peixes até as suas redes. Somente o favor de Deus pode conduzir clientes para a sua empresa. Somente o favor de Deus pode conduzir pessoas para a sua célula. Somente o favor de Deus pode conduzir recursos para a sua carteira. Pastor, aqueles peixes significam o quê? Você pode fazer várias aplicações, mas para Pedro era dinheiro, era recurso, o sustento da família, o pagamento do aluguel, da prestação. O favor de Deus é algo imprescindível para cada área da sua vida. Algumas pessoas pensam que a graça de Deus é usada apenas para a salvação do inferno, mas isso é um engano. A graça de Deus aqui é para conduzir os peixes até o barco de Pedro. Mas a graça também se manifesta na semeadura de Pedro, ao entregar o barco para que Jesus pudesse usá-lo. Pedro ofereceu o barco, recebeu uma pesca maravilhosa. Pedro cooperou para que o evangelho fosse pregado e colheu uma provisão de Deus. É como se Pedro dissesse: no que depender de mim, o evangelho da graça será anunciado. O resultado disso foi que trouxe uma grande provisão sobre a vida dele. Sempre que Deus te pedir algo, Ele está procurando uma oportunidade para te abençoar. Então, fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Mas, pastor, por que eu vou precisar de tanta prosperidade? Para você seja uma bênção na sua vida e nas pessoas mais próximas. Veja, não foi apenas Pedro que foi abençoado. Os pescadores que estavam próximos também foram abençoados. É por isso que você precisa crer que Deus quer te abençoar, pois Ele quer usar a sua vida para abençoar os outros que estão precisando também. No verso 8, vendo isso, Simão Pedro prostrou seus pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescadores de homem. Aqui chegamos a um ponto importante da nossa caminhada cristã. É quando entendemos que o que está no coração de Jesus. E por qual motivo Ele quer te prosperar? O alvo final de Jesus era fazer dos discípulos pescadores de homens. Deus tem um propósito aqui nesse planeta. Deus está edificando algo. Ele está edificando a igreja. E para esse projeto Ele investiu a sua própria vida. Deus tem total interesse em abençoar o seu projeto. Por isso a prosperidade vem para aqueles que entenderam o projeto de Deus. Deus coloca os recursos nas mãos dos pescadores de homens, naqueles que estão edificando a igreja. Pedro e seus discípulos ali entenderam a mensagem de Jesus. Eles confiaram na graça e na provisão de Deus, pois eles viram o milagre da pesca. Eles entenderam que o Senhor faria deles prósperos, mas entenderam que tudo tinha um propósito, onde havia um propósito superior, que é a edificação da casa de Deus. Uma vez que você entende a graça e a provisão de Deus sobre a sua vida, é também projeto de Deus, que é a igreja. Você consegue dar uma resposta como a de Pedro e dos discípulos que estavam ali? O verso 11 diz: arrastando eles o barco sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Eles deixaram tudo ali mesmo, fizeram a sua primeira grande oferta. Entenderam que antes do dinheiro está o propósito de Deus. Entenderam que mesmo tendo prosperado muito, ainda assim não se comparava com o chamado de Deus, com o propósito para essa geração. Aleluia! Deus quer prosperar você. Por isso eu quero orar pela sua prosperidade, pela sua empresa, por você que tem uma causa impossível, porque eu creio, Deus vai manifestar graça e favor sobre a sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, nessa hora, eu oro por todos os irmãos que estão me ouvindo através desse canal, que
que precisam de um milagre, que precisam de uma provisão. Eles ouviram a tua palavra e eu te peço, Pai, gera fé, gera provisão, gera prosperidade. Livra eles da pobreza, livra eles da miséria, livra eles da necessidade. Eu quero abençoar cada um deles e declarar que a graça de Deus é multiplicada sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi edificado por essa mensagem, por favor, nos ajude a divulgar mais e mais, para que mais pessoas conheçam o Evangelho da Graça. Deus abençoe a sua vida.